Uma caneta. Aqui sua água, caneta do senhor. Bom dia a todos. Vamos começar essa entrevista coletiva para os correspondentes estrangeiros. A gente vai começar, o presidente vai fazer uma abertura e depois a gente abre para as perguntas. E aí, sempre quando for perguntar, falar o nome e o veículo. O presidente pode começar. Bem, primeiro, bom dia a todos os companheiros e companheiras da imprensa que estão presentes nessa entrevista coletiva. Nós estamos a 41 dias das eleições e eu penso que todos vocês que acompanham direto ou indiretamente o processo político eleitoral brasileiro sabem que nós estamos vivendo uma situação um pouco anômala em se tratando de um país democrático, porque há muita fake news espalhada diariamente na tentativa de conturbar as boas intenções e a cabeça de milhões e milhões de brasileiros. Como vocês representam a imprensa internacional, e a imprensa internacional tem muita curiosidade pelo que está acontecendo no Brasil, eu queria que vocês soubessem que o Brasil de 2023, ele estará, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista social, pior do que o Brasil que nós pegamos em 2003. Mais grave ainda que o Brasil, nesse instante, vive um momento de confusão nas instituições brasileiras, porque o presidente faz questão de não respeitar as instituições que foram criadas para fortalecer o processo democrático brasileiro. Ao mesmo tempo, o nosso país, que sempre foi um país que não teve contencioso com nenhum país do mundo. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai, e já faz um século e meio. Ou seja, esse país está como se fosse um paria da sociedade, porque ninguém quer conversar com o nosso governo e o nosso governo não quer conversar com ninguém. Ele não viaja para nenhum lugar e também nenhum governante quer viajar para o Brasil. Significa que quem ganhar as eleições em 2023 vai ter uma tarefa imensa e uma tarefa nobre de recuperar as relações internacionais que o Brasil já teve, porque o Brasil, em algum momento, foi protagonista internacional durante praticamente todo o período do governo do PT. E para nós foi muito importante esse protagonismo internacional, porque a gente estabeleceu uma relação democrática, uma relação proveitosa, virtuosa, uma relação ativa e ativa, como diz o Celso Amorim, sabe, desde o Chile, passando pelos Estados Unidos, indo até a China, passando pela Índia, pela Rússia, pela União Europeia. O Brasil, na verdade, manteve uma relação considerada excepcional e o Brasil passou a ser um país tratado com muito respeito, ou seja, nós não só éramos convidados para participar de todas as reuniões do G8, como nós participamos ativamente da construção do G20 e participamos na tentativa de encontrar saída para a famosa crise do subprime e depois a crise da quebra do Lehman Brothers. Ou seja, tudo isso acabou desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. E nós, então, estamos num processo eleitoral em que nós precisamos recuperar coisas extremamente importantes nesse país. Não apenas coisas importantes para o Brasil, como a necessidade de reindustrialização do país, como a necessidade da criação de empregos, como a necessidade de distribuição de renda, como fortalecer as nossas relações internacionais, inclusive para que a gente possa discutir a questão do clima no planeta Terra com mais senioridade,
com mais respeitabilidade e com mais força, porque o Brasil é um país que precisa ser levado em conta não só pela sua população, não só pela sua extensão territorial, mas pelo que o Brasil representa do ponto de vista de reserva florestal, pelo que o Brasil representa do ponto de vista da riqueza da sua biodiversidade, pelo que o Brasil representa do ponto de vista da sua costa marítima e da quantidade de água doce que nós temos. Portanto, o Brasil tem potencial extraordinário de voltar a ser protagonista internacional, discutindo em igualdade de condições com todos os outros países do mundo, para que a gente possa, inclusive, discutir uma nova governança mundial. É preciso que a gente saiba que tudo que foi criado em 1948, ou seja, depois da criação das Nações Unidas, é preciso que haja uma certa renovação, é preciso que haja outras instituições que hajam diferente do FMI, é preciso que haja mais países participando do Conselho de Segurança, é preciso que haja uma nova geopolítica mundial para que a gente possa discutir essa questão climática. E sobre a questão do clima, o que me preocupa muito é que em todos os encontros internacionais que você participa, tem discussões maravilhosas, a gente aprova coisas maravilhosas, mas depois que a gente aprova, volta para ser aprovado dentro do Estado Nacional. Portanto, tem que ser aprovado no Congresso americano, no Congresso chinês, no Congresso brasileiro, no Congresso do Paraguai, no Congresso da Alemanha. E, normalmente, quando o interesse é do Estado Nacional, a coisa internacional não funciona. Então, é preciso que a gente tenha uma nova discussão sobre essa questão climática. É preciso que a gente tenha uma nova discussão sobre uma nova governança mundial, porque, sobretudo na questão do clima, é preciso que a gente decida a nível internacional e que essa decisão valha para todos os países do planeta Terra. Senão, a gente vai continuar decidindo e as coisas vão continuar acontecendo. A gente vai continuar decidindo e o desmatamento continua aumentando, a poluição continua aumentando. Ou seja, e nós, então, precisamos tomar uma atitude. É com esse ímpeto que nós estamos nos preparando para ganhar uma eleição e estamos nos preparando para governar o país, se assim o povo brasileiro permitir, para que a gente possa fazer algo novo, algo inusitado, algo que começa até algo que começa por discussões contra a desigualdade existente no planeta Terra, porque a gente não pode mais permitir, sabe, que 900 milhões de pessoas passem fome todo dia. Da mesma forma que a gente não pode mais permitir que alguns irresponsáveis continuem não só um processo de desmatamento, onde não deveria ser desmatado, como continue a emitir gás de efeito de estufa, aonde não deveria ser emitido. Portanto, a tecnologia já deu passos importantes, já deu orientações importantes, e é com essa vontade de fazer um novo governo no Brasil e fazer uma nova governança mundial que nós estamos nessa disputa. Eu sei que vocês têm acompanhado o que acontece aqui no Brasil, e eu queria, ao passar a palavra para vocês, outra vez me solidarizar com a família do Dom Felipe e do Bruno, sabe, que foram vítimas de uma chacina, de uma barbaridade que já não deveria mais existir no Brasil. É por isso que eu tenho dito que a questão da Amazônia será cuidada com muito carinho, não apenas pelo Brasil. Nós temos que envolver nessa discussão todos os países amazônicos, todos. Nós temos que envolver Venezuela, temos que envolver Colômbia, temos que envolver o Peru, temos que envolver o Equador, temos que envolver, inclusive, a Bolívia, que está muito próximo de nós aqui, para que a gente tenhamos uma atitude coletiva na preservação das nossas florestas e da nossa biodiversidade. Isso, para nós, é muito importante.
E aqui no Brasil eu tenho dito para as pessoas que definitivamente vamos acabar com qualquer possibilidade de garimpo ilegal. Isso tem que passar não apenas a ser uma lei, mas quase que uma profissão de fé. Nós não precisamos derrubar uma única árvore para plantar mais soja. Não precisamos derrubar uma única árvore para plantar mais milho. Não precisamos derrubar uma única árvore para plantar cana-de-açúcar ou para criar gado. O que nós precisamos é ter em conta que, possivelmente, se nós soubermos trabalhar e o mundo estiver disposto a colaborar, a manutenção de uma árvore em pé na Amazônia talvez valha mais do que qualquer outro investimento que se queira fazer. E daí entra o papel, associativo de uma coisa que nós queremos fazer. O Brasil, efetivamente, é soberano sobre o território da Amazônia. Isso é importante ficar claro. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil não pode ser ignorante e não permitir que a ciência possa, junto com o Brasil, explorar todo o potencial da nossa biodiversidade para saber o que a gente pode produzir, seja na indústria de comércio, seja na indústria de fármaco, para que a gente possa gerar possibilidade de melhoria de vida e emprego para praticamente 28 milhões de pessoas que moram na região amazônica. Então eu posso, e quero terminar dizendo para vocês, que pode estar certo, como vocês são todos jovens, como vocês todos vão viver muito tempo, vocês vão ver o Brasil cuidar da questão do clima como jamais cuidou em outro momento, porque nós queremos ser responsáveis não apenas conosco mesmo, mas queremos ser responsáveis com a manutenção do clima no mundo inteiro. Dito isso, eu me coloco à disposição de vocês. Aqui do meu lado está o companheiro Celso Amorim, que foi, durante 8 anos, meu ministro das Relações Exteriores. Está o companheiro Luiz Mercadante, que é presidente da Fundação Perseu Abramo e coordenador de programa de governo. Tá? Você não vai levantar a mão para mim, você vai levantar a mão para o coordenador ali, que vai dar a palavra para vocês falarem. Bom dia. A gente começa com o Tom Phillips, do Guardian. Faz a primeira pergunta e a gente vai vendo os outros e vamos distribuindo as perguntas. Alô, bom dia. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo hoje. Vou falar em português mesmo, então acho que dá para entender. Como o senhor acaba de dizer, perdemos um colega muito querido, um colega meu e amigo nesses últimos dias aqui na Amazônia, o Tom Phillips. E primeiro queria perguntar um pouco sobre qual é a visão que o senhor tem sobre esse assassinato e o assassinato do brasileiro Bruno Pereira. O que esse crime nos diz sobre o Brasil de 2022? E segundo, quais são as medidas concretas que o senhor, como presidente, tomará para combater essa onda de ataques contra os povos indígenas no Brasil e para combater essa explosão de desmatamento que temos visto nos últimos anos? Obrigado. Olha, tem uma coisa que a gente tem que fazer imediatamente, que é recuperar todas as coisas que nós tínhamos criado para combater o desmatamento na Amazônia. Inclusive recuperar o IBAMA, que foi desmontado, não só enfraquecido, mas que deixou de participar. Ou seja, nós tínhamos, fiscalização que começou entre 2004, 2005, 2006, depois foi aperfeiçoado no governo Dilma, que tudo isso foi desmontado. A segunda coisa que nós queremos, eu já disse publicamente, que é uma coisa que nós vamos fazer, é que nós vamos criar um Ministério dos Povos Originários. É preciso que a gente saiba de uma vez por todas que os nossos indígenas já têm maioridade e que eles vão cuidar da Amazônia, vão cuidar com muito mais força se eles tiverem autoridade nas suas mãos para cuidar disso. A gente vai transformar a luta contra o desmatamento, contra as queimadas, numa coisa muito séria nesse país. Primeiro porque cada terra que é queimada, ela tem dono, ela tem endereço, ela tem identidade.
Então, nós precisamos desenvolver, não é ficar brigando o governo federal com o IBAMA, não é ficar brigando o governo federal com outro órgão federal. É preciso que a gente responsabilize os nossos amigos prefeitos para construir uma política contra o desmatamento, pela preservação, sabe, do clima, com os prefeitos, que são eles que estão na cidade, que são eles que sabem de quem são as terras, eles que conhecem os donos da propriedade. É plenamente possível. Eu só não quero utilizar desmatamento zero, porque eu não quero beirar aqui a perfeição. Mas é plenamente possível você fazer uma luta muito dura contra o desmatamento, contra as queimadas nesse país, envolvendo os nossos prefeitos em cada cidade, envolvendo os nossos movimentos sindicais, envolvendo as nossas igrejas, envolvendo o Ministério Público. Ou seja, não é tarefa, sabe, de uma pessoa, é tarefa do país. Se a gente quiser ser respeitado no mundo inteiro. E, sinceramente, a gente vai ter que reforçar a Polícia Federal para que ela esteja presente. A gente vai ter que reforçar, sabe, as nossas fronteiras, porque as nossas fronteiras são quase 16 mil quilômetros de fronteira seca, sabe, quase toda sem nenhuma proteção. É preciso que a gente cuide de proteger as nossas fronteiras para evitar muitas coisas, desde o tráfico de droga ao tráfico de armas, sabe, que os bandidos transitam livremente pelas fronteiras brasileiras com todos os países da América do Sul. Bom, e, ao mesmo tempo, o Estado tem que fortalecer os Estados, sabe, para que os Estados também passem a ser fiscalizador. Porque é engraçado, quando há uma queimada, a televisão mostra, mas não tem responsável. Aquela terra não tem dono, porque poderia aparecer na televisão. Essa terra que foi queimada é de fulano de tal. O proprietário não aparece. Como se a gente, sabe, não soubesse que aquela terra tem dono. Aquela terra ou é propriedade privada, ou ela é reserva, portanto, da responsabilidade do Estado, ou ela é por conta do município, e a gente vai ter que cuidar disso. O que eu posso dizer para vocês é que nós vamos voltar, sabe, a governar esse país, colocando essa questão do clima como prioridade zero. Ou seja, não vai ter meio termo, a gente vai levar muito a sério, porque nós queremos assumir compromissos internacionais, nós queremos construir compromissos internacionais e, portanto, essas parcerias que nós queremos construir para preservar o clima é muito sério e muito importante. E, portanto, se a gente tiver muito cuidado, a gente vai evitar que se repita o que aconteceu com o Dom e com o Bruno. Pede para a pessoa falar mais alta, Zé. Agência Xinhua da China. A pergunta vai ser em inglês, presidente. Só aguarda um momentinho para colocar o fone. Ligar o som. Estou te ouvindo. Pode fazer a pergunta. Ask your question. Good morning, Mr. President. So my question will be A about minha the pergunta vai economics. ser sobre a economia. Would you please O to senhor poderia nos falar, specify a little bit especificar um pouco mais about your economic policy sobre a sua futura política econômica, to drive Brazil's sustainable growth? ao levar o Brasil para um desenvolvimento sustentável, And how would you like e to como você gostaria carry out realizar the reindustrialization policy a política de reindustrialização no Brasil. under current scenarios of high inflation, E isso sob um cenário de alta inflação, high salary rates, taxas de juros altíssimas high rate of non-formal employment, e uma alta taxa de emprego informal. and global supply shocks. E os choques globais econômicos que também podem afetar o país. Muito obrigado, senhor presidente. Poderia levantar a mão a jornalista que fez a pergunta? Aí. Porque senão... Porque senão eu vou responder sem saber quem fez a pergunta. Eu até gostaria que daqui para frente quem fosse responder levantasse a mão,
porque às vezes a gente pensa que está na direita e está na esquerda, depois está na esquerda, está na direita, como não tem centro, o centro só está as câmaras. Olha, primeiro, para mim, não é novidade pegar o Brasil com inflação alta. Nós já pegamos uma vez com 12%. Para mim, não é nenhuma novidade pegar o Brasil com juros altos, porque quando eu tomei posse em 2003, o juro estava